Talvez você já tenha ouvido a respeito de Salomão, um antigo rei da Bíblia que adquiriu a sabedoria do próprio Deus, a qual ele pediu ao invés de dinheiro e ouro. Muito curioso a respeito de Salomão é que existem certos mitos e lendas a respeito deste rei da antiguidade, que também era chamado pelo nome de Gedidias. E uma dessas lendas e mitos que se tem a respeito de Salomão é que ele teria tido um envolvimento com demônios e com a feitiçaria. E neste vídeo eu estarei abordando a respeito deste assunto curioso que me foi pedido. Então, fiquem com mais este vídeo, deixem os seus likes e se inscrevam no canal. O antigo rei Salomão era filho do rei Davi e neto de Jessé, da tribo de Judá, e se tornou o rei de Israel. Ele foi conhecido pela sua grande sabedoria e as grandes reflexões que a sua vida e seus inscritos, os seus livros, trazem para milhares e milhares de pessoas na antiguidade e até mesmo nos dias atuais. Ele foi um grande rei do povo de Israel. Apesar de Salomão ter sido um rei muito antigo, muito sábio, o rei da sabedoria, por assim dizer, ele acabou errando muitas das vezes na sua vida e pecando, tendo várias e várias esposas e concubinas que não tinham a sua fé em Deus e que não seguiam os mandamentos e a lei do Altíssimo. Então isso fez com que Salomão acabasse se desviando do caminho de Deus e Salomão, por incrível que pareça, deixou de servir a Deus e começou a servir a deuses pagãos, a deuses de outras nações daquela região, como por exemplo a deusa Astarote, a qual Salomão, no caso ali, prostrou-se e adorou. As escrituras sagradas vão nos dizer que Salomão começou a seguir cerca de 3 divindades dos cananeus e dos povos semitas também, que no caso não era o Deus verdadeiro, mas sim divindades que na verdade nós sabemos que o Antigo Testamento e o Novo Testamento, principalmente o Novo Testamento, vai dizer que tais entidades, na verdade, eram apenas anjos caídos disfarçados de deuses na antiguidade e enganando milhões e milhões de pessoas naquela época. É-nos dito nas escrituras sagradas que Salomão chegou a seguir a 3 divindades, e estas divindades, que eram demônios, no caso, era o deus pagão Moloque, que era o deus dos amonitas, e também seguiu ali a divindade Milcom, que era uma abominação dos amonitas e dos moabitas. Além disso, ele também seguiu a divindade feminina Astarote, principalmente a divindade feminina Astarote, a qual, no caso, a maioria de suas esposas, de origem amonita, moabita, sidônia, cananeia e etc., seguiam. No livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 33, diz o seguinte: Agirei deste modo porquanto Salomão e seu reino me abandonaram e preferiram adorar a Astarote, a deusa dos sidônios cananeus. E também preferiram adorar a Camus ou Camós, deus dos moabitas, e Moloque, o deus dos amonitas, e não buscaram andar nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez o pai de Salomão, Davi. Por conta de alguns textos como estes já citados e lidos aqui para todos vocês, alguns vão dizer que Salomão acabou se envolvendo com a feitiçaria antiga canaanita e aprendeu variados tipos de feitiços e se envolveu com a bruxaria por conta de se envolver com mulheres cananeias e com mulheres ali semitas que serviam a outras divindades e que eram adeptas aí de vários tipos de bruxarias, e também eram adeptas aí de vários tipos de feitiçarias. Existem alguns manuscritos antigos que são nomeados
e os seus nomes geralmente são a Clavícula de Salomão ou a Chave de Salomão, e existem também outros livros que sempre estão relacionados a Salomão. O problema é que tais livros e tais grimórios, eles são livros de feitiçaria, são livros de bruxaria, até mesmo livros de satanismo, que são colocados aí e intitulados aí com o nome do rei Salomão, e tais livros eles vão dizer que foi o próprio rei Salomão quem compôs e escreveu todos os feitiços. Existem várias e várias histórias que vão falar a respeito de que Salomão tinha 70 demônios, e esses 70 demônios eles obedeciam ao rei Salomão. Chegam até a dizer que foram estes demônios que construíram o templo do rei Salomão, entre outras coisas do tipo. E nos livros que são dados aí, são ditos que foi o próprio Salomão que escreveu, eles vão dizer que, no caso, este rei Salomão era um grande feiticeiro da antiguidade, mas que inicialmente recebeu seus poderes, no caso de sabedoria e de conhecimento, vindos do próprio Deus, mas logo depois começou a mexer aí com a feitiçaria. Não existe nenhum respaldo bíblico antigo que vai dizer que Salomão acabou se tornando um feiticeiro ou um bruxo da antiguidade. Não existe nenhum respaldo bíblico dentro da Bíblia para isso. Porém, eles usam como base os textos onde vai dizer que Salomão adorou aí a Astarote e a outras divindades cananeias da antiguidade, e por conta de adorar a elas e as suas esposas, que muito provavelmente eram feiticeiras, ou adoravam, ou simplesmente eram adoradoras aí destas entidades, elas o ensinaram a seguir e a adorar e a praticar vários tipos aí de rituais, e então ele aprendeu a mais alta bruxaria e feitiçaria. Existe um grande problema quando eles vão dizer que Salomão escreveu tais manuscritos como a Chave de Salomão, o Clavícula de Salomão, entre vários outros textos antigos que são ditos aí que Salomão teria escrito cada um deles. Existe um grande problema, até porque Salomão viveu há cerca de mil anos antes de Cristo, ou 900 aí anos antes de Cristo, e é muito improvável que Salomão tenha escrevido tais inscritos aí, tais manuscritos, tais grimórios, até porque tais grimórios eles são datados apenas da Idade Média, ou seja, não chega nem sequer à época de Salomão. O que nós vemos aqui são os famosos livros que são ditos, são nomeados como livros escritos aí por um personagem bíblico, porém, na verdade, são pessoas ou feiticeiros mesmo da antiguidade que aproveitaram da história de Salomão, dos contos bíblicos a respeito da vida de Salomão, da história de Salomão, e por conta dele ter se desviado, acabaram colocando aí Salomão como sendo um feiticeiro da antiguidade, o que eu discordo totalmente. Até porque Salomão se arrependeu e escreve os seus livros ali arrependido, onde vai dizer das vaidades e vaidades, tudo é vaidade, e vai denominar tudo isso como vaidade. E algo muito interessante é que muitos perguntam se Salomão teria sido salvo, e a resposta para esta pergunta é sim, até por conta da oração que Davi fez para a vida de Salomão. E por conta desta oração, Salomão foi sim salvo. E Salomão, além do mais, se arrependeu de tudo o que ele fizera. Eu espero que todos vocês tenham gostado deste vídeo a respeito de Salomão e a respeito aí de alguns livros que são ditos aí que talvez Salomão teria escrito eles. Dito isto, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal.